Eu preciso estar vestido muito bem, eu preciso estar de calça para orar, eu preciso estar dentro da igreja. Nesse vídeo aqui eu vou trazer embasamentos totalmente bíblicos. Então não é da minha mente, não é do meu achismo, do que eu penso, tudo está embasado na Bíblia. Primeiro mito: eu preciso estar dentro da igreja para orar. Mentira. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que eu e você, nós precisamos estar dentro da casa de Deus para nós orarmos. Uma passagem que fala sobre isso é a passagem de Jesus, que ele encontra a mulher samaritana. Numa certa hora ali, ela pergunta para Jesus assim: Jesus, aonde eu devo adorar a Deus? E Jesus ele fala: vocês não devem adorar a Deus em Samaria, em Jerusalém, nem aqui, nem ali. Mas o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Primeiro mito que a religião fala para você que é cristão é que você precisa estar dentro da igreja só para você orar. Deus ele está em todo lugar, basta você clamar a ele que ele vai se revelar a você. Segundo mito: eu só posso orar se eu tiver ajoelhado. Não está escrito também na Bíblia que eu só posso orar, você só pode orar se você tiver ajoelhado. Eu, muitas vezes, no meu devocional, na maioria das vezes, eu me ajoelho sim, mas eu me ajoelho por livre e espontânea vontade. Não é porque o pastor ou porque a religião está me ensinando que eu tenho que orar de joelhos. A Bíblia ela fala que nós devemos buscar em espírito e em verdade. Não importa se eu estou de pé, não importa se eu estou deitado, não importa se eu estou andando. O que importa é eu buscar a Deus com verdade no meu coração. Isso que é o mais importante. Terceiro mito da oração: a oração é só você pedir. Oração nunca teve a ver só com você pedir. Muitas pessoas elas acham que oração é ir lá falar com Deus e pedir. Não é só pedir. Oração é relacionamento, é diálogo. Sabe quando você conversa com o seu amigo, com a sua amiga? Então é basicamente isso a oração. A oração é você falar com Deus. Quando você fala com seu amigo, com a sua amiga, você só fala com eles para pedir? Ou você fala da sua vida para eles? Você conta do seu dia a dia? Você conta sobre o seu trabalho, sobre a sua rotina? Você conta sobre a pessoa que você está gostando? Você fala com essas pessoas de assuntos diferentes. E por que quando é com Deus nós queremos apenas pedir? Deus não é um gênio da lâmpada, pessoal. Deus ele também é amigo. Deus ele quer se relacionar comigo e com você. Como? Dialogando, conversando. Porque não adianta você fazer uma oração cheia de eloquência, cheia de oratória, se for uma oração de mentira. Se for uma oração que você fala, ó grandiosíssimo, ó santíssimo, ó esplendoso, se não tem verdade no seu coração. Se você não tem verdade no seu coração, de nada vale. O que vale dentro de mim e de você, que Deus requer de nós, é uma verdade e uma oração em espírito. Quarto mito sobre a oração é que só a oração do pastor funciona. Mentira. Porque a Bíblia fala aqui em Tiago que a oração de um justo pode ir muito os seus efeitos. Quem são os justos, Vinícius? Os justificados por Deus. O justo é aquele que foi justificado por Cristo pelo sacrifício de Jesus, pela graça imerecida, pelo sangue dele. Mas como que você coloca efeito na sua oração? Você tendo fé. Se você tiver fé, a Bíblia fala que do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para um monte, vá para lá e ele irá. Então, o que move a sua oração a ser cumprida não é o seu nível de palavras, não é o seu nível de comunicação, de oratória, é o seu nível de fé. A sua oração, ela tem efeito, assim como a do pastor, do apóstolo e das outras pessoas também tem. Quinto mito sobre a oração é que Deus não ouve as suas orações. Deus, ele ouve as suas orações. Só que existe uma diferença entre Deus ouvir as suas orações e Deus responder às suas orações. Quando você ora, Deus ele escuta. Se você orar falando, se você orar em mente, em coração, Deus ele vai escutar, porque a Bíblia fala que Deus ele esquadrinha os corações. A Bíblia fala em Salmos também, o salmista ele fala que antes que eu fale alguma coisa, tu já sabes, Senhor, o que eu vou dizer. Então Deus ele já sabe tudo aquilo que eu e você, nós vamos falar, nós vamos pensar, nós vamos fazer. Mas o que faz Deus responder a nossa oração é o nosso nível de comprometimento e de fé que nós temos com Ele. Porque muitas pessoas oram antes de ir para o trabalho, muitas pessoas oram antes de estudar. Porém, o que diferencia essas pessoas que apenas oram e não têm as suas orações respondidas das pessoas que oram e têm as suas orações respondidas
é o seu nível de obediência e de fé. Porque Deus, ele ouve a oração de todos, mas nem todos serão respondidos. Porque nem todos priorizam a Deus. Se você entregar tudo para Deus, você terá tudo dele em você. Se você priorizar a Deus, Deus priorizará você. Isso tem muito a ver com oração. Isso tem muito a ver com respostas de oração. Por que muitas pessoas oram e não têm resposta, Vinícius? Muito simples. Porque elas oram e daqui 30 minutos elas estão fazendo o oposto do que elas oraram. E Deus, ele infelizmente não consegue agir aonde há incredulidade, porque quando nós recebemos uma palavra, quando nós oramos, é preciso ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós oramos, nós precisamos ter fé, porque é a fé que vai mover o coração de Deus, e tendo fé, nós seremos respondidos por Deus. Amém? Esses foram 5 mitos sobre oração. Se você tem alguma dúvida sobre a oração, volta aqui alguns capítulos atrás e reveja esse vídeo, porque a oração, ela tem o poder de transformar a sua vida. Eu acredito que Deus, ele vai transformar a sua vida. Se você crê nisso, curte esse vídeo, comente, amém, eu creio na oração, eu oro, eu vou orar mais. Comente aí e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.